Bom dia, graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 35, que diz assim: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, Zacarias, Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Rassabias, Jeiel, Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas, pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram da parte o que era para o holocausto e deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandato de Davi, de Asaf, de Emã e de Gedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões, não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo Judá e Israel que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: Que você tem contra mim, rei de Judá? Não venham contra você dessa vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua.
Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvido às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias. Isso se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas nos livros das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e as suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto nos primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos mais um dia na tua presença e o fazemos através do novo e vivo caminho que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Somos gratos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo, pela reconciliação que temos com Cristo. Somos gratos ao Senhor pelo acesso que temos da tua palavra. Somos gratos pelo teu Espírito que traz luz à tua palavra e que nos conduz a toda a verdade. Muito obrigado pela vida do rei Josias. Rei que foi fiel ao Senhor, obedeceu ao Senhor, restaurou o culto em Israel e celebrou uma Páscoa inesquecível, um retorno à aliança do Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor, nos dias de hoje, ainda levante homens como Josias, que conduzam o teu povo a um acerto, a um recomeço, a volta aos princípios e à fidelidade da tua palavra. Que restaure o culto público, o culto particular, o culto familiar também, no seio do teu povo. Queremos agradecer ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias e clamar ao Senhor que o Senhor visite os nossos lares, trazendo paz, harmonia, reconciliação, perdão. Que cada um dos nossos lares seja um local de refúgio, um local de culto e de adoração ao Senhor. Que aqueles nossos entes queridos que ainda não te pertencem possam reconhecer, ser encontrados pelo Senhor, ouvir a tua palavra e reconhecer que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Intercedemos mais uma vez pelos enfermos, por esses surtos de viroses que têm surgido, pelos problemas respiratórios, problemas pulmonais, renais, pelas pessoas que estão sofrendo de câncer, de chikungunya, de Covid, de dengue, pessoas que estão sofrendo de mal de Alzheimer, esclerose múltipla, doenças autoimunes como lúpus, o vitiligo, problema na coluna, problema nos ossos, labirintite, diabetes, enxaqueca e tantos outros. Clamamos ao Senhor que, independente da enfermidade, da causa dessa enfermidade, que o Senhor estenda a tua mão de poder e libere a cura, libere a restauração e, principalmente, se faça conhecido dessas pessoas, para que elas possam confessar que só o Senhor é Deus. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados. Nos lembramos da palavra de Jesus que disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor possa alcançar essas pessoas, tirar delas todo o peso, todo o embaraço, toda a dor, toda a aflição, toda a angústia, e que a paz do Senhor repouse sobre o coração de cada uma delas no dia de hoje. Clamamos, Senhor, mais uma vez pela tua igreja. Renova a tua igreja, restaura a tua igreja, reaviva a tua igreja, traz de volta a tua palavra, traz de volta a oração, traz de volta o compromisso, traz de volta a devoção, a comunhão, que a igreja volte a ser aquilo pelo qual o Senhor projetou, que a semelhança da igreja de Atos dos Apóstolos possamos nos reunir com alegria,
no templo e de casa em casa. Que haja disposição em nosso coração para servir ao Senhor, para estar em comunhão com o Senhor, para estar em comunhão com os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, como diz o autor aos Hebreus, que nós deixemos todo o embaraço e todo o peso que tão de perto nos atrapalha nessa caminhada cristã. Possamos nos desembaraçar mesmo de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tem nos desanimado, tem sido pedra de tropeço no nosso caminho, para não estarmos em comunhão com o Senhor e nem com a sua igreja. A comunhão autêntica e verdadeira. Que possamos valorizar o momento de comunhão e de culto público. E que assim aconteça para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.